A paz do Senhor. Amém, meu irmão. Em nome da paz do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor. Jesus Cristo, ouvinte, inscrito, vizinhança aí, bairro São Pedro, né? Porque a sede está localizada, pode ser os jovens, criançada, bebês, homens e mulheres, né? São mocinhos e mocinhos, que lindo, né? Um evangelista, um pastor falar que as meninas, crianças, a mocinha, até a jovem, a mocinha, isso é um elogio, né? Moças, moços, melhor que falar sou pecador, sou pecadora, isso joga no lago do fogo. E aproveitando também os homens, as mulheres adultas, tanto mulher como idosa e idosa. Eu estava comentando que você pode ser, eu vou localizar aqui de uma vez por mês de entrada, olha para você ver. A sede da Igreja Ministério Chama de Fogo e Fé fica localizada na cidade de Ponte Nova, no estado de Minas Gerais, na rua Amílio Pereira, no 340. Esse é o WhatsApp do Simão, que é 319-8413-7890. 319-8413-7890. A chave Pix para ajudar essa hora. Eu estava comentando com o Simão que o Simão faz o rico danado. Essas pessoas, é o seguinte, eu vou ter que encostar aqui um bocadinho. Essas pessoas acham que a tecnologia deve avançar. Mas Deus não mandou. Ele é inteligentíssimo, tem no computador, sei lá, tudo que você imaginar. Simão, eu quero nem saber, quero nem aprender também mais não. O que me ensinar assim é o básico mesmo, assim para não estragar. O Senhor falou assim na palavra do Senhor, na palavra da Bíblia Sagrada, no Evangelho. E a medicina e a tecnologia se avançarão. Não é que Deus quis que avançasse, não. O próprio Deus viu que o homem e a mulher iriam ser curiosos demais, iriam prolongar sua inteligência para a tecnologia, a ciência da cura da medicina. Porque eu vi uma vez um celular dessa grossura assim, comprimento, de largura assim, igual a goiabada. Com queijo. Aí, ele comentou assim, minha guia está melhorando, graças a Deus. Aí falou assim, olha pra você ver como é que menospreza o trabalho da gente. Pode cair na água, pode cair no chão, da altura, não quebra nem nada. Duvidar, eu duvidei também. É como se fosse um relógio à prova d'água. Bom, aí chega segunda-feira agora, eu tenho que acordar 6 e pouca da manhã para pegar o carro da lanternagem, o cara gostou da lanternagem de pai, né, que eu ajudei a lanternar o carro, muito difícil, pesado, sabe? Aí o cara falou assim, ô Marcelo, sério, pinta pra mim essa porta, essa lateral de lá, onde é que você desamassou, quanto você me cobra? R$800 com material seu. Aí o cara foi lá, comprou um material, uma tinta vermelha e preta, caro para lá, uma das tintas mais caras que existe no mundo. Aí tá bom. E concluindo. Aí eu acordar 6 e pouco num frio desse. Mas já meu pai, que não tá conseguindo nem chegar, tá mais morto do que vivo, já a alma no céu garantida e no espírito. Aí um carro do homem, uma produção de 1910 a 1900 anos atrás, mais de 100 anos atrás, para mim fazer um serviço que não era da minha época, não era do meu carro, da minha inteligência, mas eu tinha que se esforçar essa inteligência braçal, acordar para ver se pega quinta ou sexta-feira o dinheiro. O ser humano vem falar de tecnologia, deixa eu te falar um negócio com você, e sofrer para ganhar um pouco, que eu tenho que dar meu pai para ajudar dentro de casa. Deixa eu falar com você. Isso aqui não tem tecnologia, não. É Bíblia Sagrada do Evangelho de Deus. Tá em meu carro, irmão, vocês não sabem, é evangelista. Mês que vem, em agosto, mês que vem, faz 2 anos. Deixa eu falar com vocês um negócio. Aí o cara vai de uma hora para outra, a mulher avança na tecnologia da... Eu não gosto de celular digital, eu tô com meu sempre.
Avança a tecnologia, Deus falou, e o cientista e a tecnologia se avançarão, e não quer não, vai futucar demais, é igual no vulcão, vai subindo, na hora que entra em erupção, meu filho, não dá tempo nem de correr, igual inferno. Aí avança tudo para me enxergar. Aí eu falar, mas a inteligência estudar de quê? A Bíblia é o principal estudo que existe. Vai ter um estudo, o curso, a faculdade para ganhar uma vida melhor e financeira mais leve. Aí eu estou aqui todo dia, toda vez, um dia sim, orando para vocês aqui, para me ajudar meu pai a partir. Bom, que pai. Logo peço uma oração muito. Mas eu não vou ficar na mão. O meu filho eu cuido, a minha mãe eu trato. O meu irmão Simão é irmão mesmo, irmão em Cristo, irmão sangue. Ele, com as coisas dele, a mim, nós ambos juntos. Aí você vai falar com a tora daquela de goiabada com queijo, vale 3, 4 mil reais. Então põe preço nos seus, então também Deus manda cobrar o dízimo e a oferta hoje, tá? Vamos orar em nome de Jesus, que eu prefiro acordar segunda-feira e terminar esse pai e filho trabalhando bem que pai parte em Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. E a ciência, ela avançou mesmo. Mas você tem que ver que o próprio Deus Jesus e os médicos andaram junto. Que decide, aqui tem dor de cura. Aqui liberta cancerosos, aqui liberta pessoas que têm tumores, aidéticos, você entendeu? O vírus HIV. Aqui também se crê e a fé da pessoa for muito grande, o cadeirante anda, entendeu? Aquilo que dói passa, a dor, mas uma coisa eu te falo. Lembra da obra, do dízimo e da oferta, porque Deus cobra. Vamos orar em nome de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai minhas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não me deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Soberano Deus, eterno Rei, que é no nome do teu Filho, do teu Filho amado Jesus, e me canta o Espírito Santo, começa a trabalhar dentro do ministério, Senhor, cada vez mais vezes, mais sucessivamente, mais rápido, nos realizando o sonho. Ajuda o pastor Simão, decanta, Labassúbia, a sua irmã, os seus 2 irmãos, seu irmão longe, o seu sobrinho, onde a namorada dele estiver, porque o Senhor manda guardar o sábado. Orianda Labassúvia, Valaia, abençoa seu sábado, a cidade de Ponte Nova, o bairro São Pedro, ajuda o Simão na vida financeira, espiritual, sentimental, conjugal, material, na vida ministerial, no livramento e na saúde. Ajuda minha família em nome de Jesus, Senhor. Papai Paulo César, Meire, Mariana, Maria Paula, que vai lá amanhã, adora. Visita Padre Miguel, que está mais de 50 minutos daqui, Madrinha André, Gabriela. Visita, Senhor. Começa a manifestar um manto de glória, Darabassúbia. Abençoa Cidade Nova, Senhor. Lá em cima, perto do São Geraldo, no complexo do São Geraldo, Senhor, em nome de Jesus. Visita toda a cidade de Ponte Nova, os hospitais de emprego, os dizimistas. Ajuda e abençoa os dizimistas, ofertantes, traga voto, o pastor Hernandes, Senhor, que sempre está conosco, a irmã Manuela, o pastor Maniel, missionário, todos que ajudarem e ajudem essa obra, que o Senhor paga a divina da medida do possível, e até mais que aqueles que entregam o Senhor. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, minha namorada, o meu filho, a minha mãe, minha irmã Marcela. Visita onde ela estiver, Senhor. Não é por 1, 2, 3, mas sim pela qualidade da tua obra. Visita a sogra do São de Simão, que eu vejo já Simão pegando uma grande folha escrita do Senhor, um grande mandamento
pensamento do Senhor vai cumprir na vida dele. Ó Deus, visita as criançadas, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa também o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, o complexo do Alemão, o complexo da Maré, Senhor, a Serra do Vidigal. Abençoa a Rocinha, também o Capão Redondo, Zona Leste, Zona Sul. Abençoa a BR-101, 040, 116, 381, 262. Abençoa os BR deste Brasil, Senhor. Alamanda, chaias. Ó Deus, aonde está o desemprego? Aonde está a contenda? Saia em nome de Jesus. Quebra todo jugo. Visita Ipatinga, Cesita, Coronel Fabriciano. Visita seu chefe e a chefe, que os planos deles começaram a se realizar ainda esta semana. Aqui em cima também tem um homem que há muito tempo não via, um homem muito querido, a sua esposa que é de Ponte Nova. Visita os dois chefes lá em nome de Jesus. Visita o chefe de Ponte Nova, que eles venham se converter em Cristo Jesus. Abençoa seus comércios, supermercado, dando livramento para a criançada que brinca de um lado para o outro. Meu filho e a família se mostra criança. Ó Deus querido, Deus amado, muitos me perguntam por que você é usado, porque nós temos que ser louco na presença do Senhor, porque sabe é o Senhor, e se nós perdemos a nossa vida diante do Senhor, o Senhor achará a nossa vida no céu. Mas se nós afinarmos diante da tua glória, o inimigo pode tomar e tragar a vida daquele que crê em Satanás. Abençoa, Senhor, multiplica, tem misericórdia, congestiona, Senhor, toda ação do inimigo, e em nome de Jesus, aquelas palavras que eu não pude dizer, que o Senhor contempla e visita os corações e realiza em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos louvar a Deus? Quem gosta de louvar a Deus aí? Quem gosta de louvar o Senhor? Louva a Deus que gosta. Existe um bichinho que é igual um rio, chama louva a Deus. Ele só vive louvando ao Senhor. É um inseto. Vamos louvar, eu estou com um pouquinho de tosse, irmão. Pela honra e glória do Senhor, minha gripe melhorou hoje, meu corpo doeu para danar. Mas essa glória, se outro sim que você esperou, eu não sou cantor, mas Deus recebe nosso louvor. Aleluia. Vamos louvar. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Bem sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, achando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou tua vitória, só para te fazer feliz. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. Quando ele clama, o Senhor atende. Deu grande valor à lágrima do crente. Ele foi com Daniel, lá da cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando orava. Pelo filho ela clamava, e o Senhor atendeu. Ele foi com Josué, quando orou o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Ele é o Deus presente, vive no meio da gente. Ele é o mesmo e não mudou.
Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Bem sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, achando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou tua vitória, só pra te fazer feliz. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. Quando ele clama, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando anarava. Pelo filho ela clamava, e o Senhor a atendeu. Ele foi com Josué, quando orou o sol parou, mandou tocarem as trombetas, e as muralhas derrubou. Ele é o Deus presente, vive no meio da gente. Ele é o mesmo e não mudou. Ele é o mesmo e não mudou. Ele é o mesmo e não mudou. É engraçado, né? Aqueles que não moram nessa placa aqui, Ponte Nova, Minas Gerais, vem aqui que eu estou esperando vocês aqui mesmo. O Ministério Chama de Fogo. Vai ser um sucesso. 9 anos, está indo pro mês que vem, é igual em agosto. A Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, fé, culto todos os dias, 7 da noite, inauguração 12, sábado, mês de agosto, ano 2017. Venha cá receber sua vitória. Cada um aí, ó, que está ouvindo, cada lugar aí tem vitória na mão, garantida. Minha Simão aí, ó, passou Simão e o evangelista Daniel aí, ó, passou para vir. Você não sai daqui com Deus em silêncio, sua vida é nem se o inimigo querer. Você está entendendo? Pode vir. Eu estou esperando aqui. Se você às vezes não tem resposta do Senhor em profecia e cura daí, às vezes não chegou, porque você que tem que estar na casa do Senhor. Você tem que estar aqui, porque a partir da hora que você decidir sair daí, aqui dentro você acha a resposta. Porque o anjo vai te tirar daí, vai te trazer aqui, vai te mostrar, porque é um Deus de perto e um Deus de longe, mas aqui é um Deus de vitória. Amém? Vamos louvar o hino da harpa que está em nome de Jesus. 467 em nome de Jesus. Aleluia, sobre as ondas do mar. Porque, 467, porque duvida sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abrir, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás
que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o Mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Podes tu recordar maravilha sem par no deserto ao povo fartou. E o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pede mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. É engraçado, né? A pessoa sofre a luta a vida toda. Até a minha criança sofre. Você acha que criança não sofre, não? Tem pai ou mãe que não sofre. Eu falei com meu filho, mas eu sei que está fazendo frio, mas eu sei que o sol está quente, eu estou vendo sua luta, eu não falei que eu te deixei não, mas passa por isso, você vai ver, você vai cantar o hino da vitória. Engraçado, rapaz. Deus me livre e guarda. O lugar é pequeno ou grande, o importante é que Deus lá em cima está acima do sol e revelando tudo que tem direito para nós e para com vós. Engraçadinho. Vamos louvar o hino da que estamos no 186, em nome de Jesus. Jesus convida para, vou cantar com ele, convida para com ele viajar. Tem que ter coragem. Agora,
Presta atenção. Presta atenção. Você chega do trabalho. Não, sábado e domingo é muito difícil trabalhar. É serviço que dá mais dinheiro. Sábado e domingo. Dia e noite. Vem a pessoa numa boa, tá, né? Aí chega, tá bom. Aí chega dentro de casa cansado, o que ele quer depois do culto? Ficar totalmente descansado, com a esposa, descansando, porque Deus me livre e guarde. Ele é o Rei da Glória, mas Ele também é um Deus que opõe e quer da gente. Amém? Em nome de Jesus. De valor em valor, hino da harpa cristã, número 186. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dera Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia, eu direi ao fim desta vida, combati o combate de amor, é coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Olha, me revela a voz do Espírito Santo que tem 3 mulheres. E preste atenção, porque eu não vou conseguir repetir o que o Espírito Santo de Deus manda falar. Tem 3 mulheres e 28 homens da cidade de Ponte Nova. Deus manda você continuar nesse propósito de jejum nas madrugadas. Que nesse jejum Deus vai quebrar a maldição dos teus filhos, da tua família, e você vai prosperar o dobro que você vai prosperar. Né? Até aqui, não, só um momento. Simão, fica aí. Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, manda te dizer que a partir de hoje a sua vida financeira vai tudo mudar. Vai ver, tá? Onde você está passando? Não tem que fazer, tá? Vamos ficar? Jesus. O dois, não tem? Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Eu estava aqui tão forte que eu vi mesmo, uma madrugada assim. Nosso Deus, sangue de Jesus. A última revelação que hoje é mais para pregar, que Deus manda. Deus mandou falar que
mandou falar com a missionária Ingrid e o pastor Maliério, que vocês vão casar rapidinho, viu? Não demora não. Rapidinho, minha vitória é sua em nome de Jesus. Agora, aleluia, vamos louvar em nome de Jesus. Só um momento, toma um golinho d'água. Deus é fiel a todo momento. Todo momento Deus é fiel. Vou aproveitar que eu vou falar um negócio que vocês vão acreditar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O interessante também, aleluia. Tem um lugar, olha pra você ver como é que a gente descobre aonde tem serviço. Eu fico vendo esse vídeo quando eu não estou aqui, eu fico fazendo a obra, né? Mais pouco assim, lá embaixo, quando dá lugar. Aí, uns vídeos gostosos, ontem eu vi, Deus me perdoa. A mulher pegou um pão daquele de cachorro quente maior, sabe? Que é mais docinho. Pegou uma linguiça defumada, frita, tamanho mais ou menos 17 centímetros a 20. Pegou a maionese da casa, com bacon. Aí pôs a linguiça. Pegou o molho, né, que ele abre em dois. Aí pôs batata palha, ovo de codorna, milho, ervilha, sabe? Queijo não. Como é que chama? Aquele queijo ralado. E mandou que tem para dentro. E quando parece que as carnes de boi, aquele imenso lugar, porque esse irmão tem espaço, que onde eu vou, um dia que Deus está preparando para mim, tem espaço não. Aí, a carnes de boi, o cara põe no espeto e pé, assim, o tempo que eu rodando, olha que corta, que é gostoso, não tem de doido, né? Eu não estou falando que eu como isso todo, mas é impressionante. Tem um lugar em Espírito Santo, no meio do mar, em Vitória, Espírito Santo, que eles vão começar a quebrar rocha lá, eles vão construir tipo uma cidade, uma empresa lá, você acredita? Aí o Espírito Santo fica 7 horas daqui, 6 horas. Mijará. O que vai dar de gente no meio do mar? Nossa, é trabalho demais. O jeito que eles falaram que vai construir pontes, tudo. Dá uns 10 anos. Não dá. Pode ser que dá 5, 7, mas 10 anos. Tem gente que é corajoso mesmo. Nós, sangue de Jesus, tem ponto amarrado no nome de Jesus. Só vou aprender, que eu só aprendo. E eu fico feliz. Vamos louvar o Correio de Fogo em nome de Jesus, que a vitória é sua. Aí, inscritos e os ouvintes que Deus vai. A vitória é sua, que Deus vai dizer. E a família Simão, todo mundo. Simão. Vamos louvar em nome de Jesus? Correio de Fogo, vamos lá. Bate palmas, 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 bate palmas pra Jesus. Bate palmas, 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 Ele é a nossa luz. Bate palmas, 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 bate palmas sem cessar. Jesus Cristo está batendo seu coração, Ele quer entrar. Jesus Cristo está batendo seu coração, Ele quer entrar. Oh, glórias, aleluias. A igreja sempre caminhando, sempre caminhando, sempre caminhando. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Conta pra Jesus aonde é a sua dor.
Ele é um remédio, confia no Senhor. Não se desanime com a sua cruz. O que tu precisa, conta pra Jesus. O que tu precisa, conta pra Jesus. Jesus convida pra com ele viajar. Uma viagem que não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda viajar. Ele veio aqui, morreu na cruz para nos salvar. O Evangelho mandou anunciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para o salvo saciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para o salvo saciar. Deus mandou a cura divina e livrou a minha alma da ruína. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está operando neste lugar. Mas agora eu vou alegre anunciar que Deus está operando neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Vai operar neste lugar. Amém? Até aqui em nome de Jesus. Vamos ler a parte do dia das ofertas e também essa chave 31, 984, 790. Eu sou dizimista. Simão é dizimista. Nós somos dizimista e ofertante da casa do Senhor. Vamos ler Malaquias 3:10. Aleluia. O anúncio da vinda do Senhor precedido pelo seu anjo. Vamos lá. Capítulo 6. Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. O 10. Trazei teus dízimos à casa, tesouro, para que haja mantimento naquele depois fazer prova de mim. O Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que nela vos advenha maior abastança. E por causa de vós, repreendeu o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide no campo. Vós não sereis estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis na terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. O que é estéril? É algo que você não pode ter, mas que Deus, que o médico falou que você não pode ter, Deus faz você não ser estéril, não ter e faz ter. É o que? Tudo que você imagina. Vamos fazer a parte da oferta, vou entrar na palavra em Isaías 45, tá? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Santo Deus. Aleluia. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Aleluia. Vamos lá. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará. Lá no céu brilhará. Lá no céu brilhará. Quem ajuda com alegria lá no céu brilhará. E Deus recompensará. E o Senhor recompensará. Ó Senhor,
abençoa as ofertas, ó Senhor, abençoa as ofertas, abençoa os teus filhos que ajudam de bom coração, dando a eles gozo, paz e alegria, abençoa do seu nome cada dia, ó Senhor. Eu vou entregar uma revelação aqui do íntimo do meu coração com Deus e do coração de Deus comigo. Deus manda falar por os dizimistas e ofertantes desta obra, os que ajudam na vida material, sentimental, espiritual, conjugal, amorosa e na saúde, os que entregam voto, objeto para o pastor Simão nesta obra, e até mesmo os que me ajudaram, que ainda não lembro e não a vejo muito tempo, mesmo escondido. Deus mandou falar com vocês, para vocês contarem 9 a 10 dias, que grandes bênçãos vão acontecer nas suas vidas, por ajudar a casa do Senhor, amém? Até aqui, em nome de Jesus. Vamos orar, orientar na pregação do Senhor. Ó Deus querido, Deus amado, Deus de onisciência, Deus de onipresença, neste momento eu entro de novo na tua presença mais uma vez, Senhor. Eu vejo, Senhor, muito mesmo escuridão neste bairro do São Pedro e da cidade de Ponte Nova. Mas eu vendo o inimigo soprando de um lado com a fúria. Mas o Senhor hoje jogou esse inimigo por terra e entregou a vitória porque nele crê. Amém? Vamos agradecer ao Senhor com palmas, porque com o inimigo que ele dá é somente Deus. Aleluia. Glória a Deus, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Isaías, capítulo 45, depois de Jeremias, em nome de Jesus. Não, perdoa. Me perdoe, antes de Jeremias, depois de Eclesiastes, me perdoe. Vamos ler do versículo 1 até o 25. Assim diz o Senhor, seu ungido, a Cira, que tomo pela mão direita para bater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante das portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E a ti darei tesouro, escuridade e a riqueza encoberta, para que possas saber que eu, Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome e pus o teu sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Não há Deus, te cingirei ainda que tu não me conheças. Para que saiba desde o nascente do sol, desde o poente, que fora de mim não há outro, e eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Destilai os céus dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produz salvação. E a justiça frutifique juntamente, eu, o Senhor, ao criei.
Ai daquele que contende com o seu Criador, que é Deus, um caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro, que te formou, que fazes, ou a tua obra não tem mãos? Ai daquele, diz ao pai que geras, e à mulher que dá a tua luz. Assim diz o Santo de Israel, aquele que formou: perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca dos meus filhos, e acerca das obras das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem, e eu fiz as minhas mãos estender os céus, e todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu despedaçarei a injustiça, e despertei injustiça, e todos os seus caminhos endireitarei, edificará a minha cidade. Soltará os meus cativos, não por preço, nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor: o trabalho do Egito, e o comércio de Etiópios, e os sabeus, homens de alta estatura, se passarão para ti e serão teus, irão atrás de ti, virão em grilhões, em diante de ti se prostrarão. Far-te-ei a súplica, dizendo: deverá Deus estar em ti, e nenhum outro Deus há mais? Verdadeiramente tu és meu Deus, que te oculta desde Israel ao Salvador. Envergonhar-se-ão também, confundirão, todos caíram juntamente na afronta que fabricam imagens. Mas Israel é salvo pelo Senhor, com eterna salvação, pelo que não sereis envergonhado e nem confundido em tuas e todas as suas eternidades. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra, que fez ele e estabeleceu, não criou vazia, mas formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscar-me em vão. Eu sou o Senhor, que falo a justiça e anuncio coisas retas. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, o que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura. Feita a madeira, rogam a Deus e não pode salvar. Anunciai e chegai-vos, tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? E quem desde então anunciou? Porventura não sou eu o Senhor, e não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador não há fora de mim. Olha para mim, sereis salvos vós todos, termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, sai da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, e diante de mim dobrará todo joelho por mim, jurarás toda a língua. De mim dirá: deverás o Senhor a justiça, e a força até que nele virão. Mas serão envergonhados os que irritam contra ele. Mas o Senhor será justificada em toda a glória e descendência de Israel. Ao Senhor pertence a terra, como diz o salmista Davi, grande Davi. Nós devemos entender que ninguém pode contra o Senhor, porque quando a boca dele fala, é a pura santidade sobre os céus e a terra e acima dos céus. Eu só vou te dizer uma coisa: não que minha vida esteja melhor ou pior, minha vida sempre foi uma luta. Mas Simão também. Mas eu vim te dizer algo importante. Aleluia. Deus se importa com você. Deus se preocupa com você. Mas Ele manda dizer a vocês todo momento: por que vocês não pisam na casa do Senhor? Por que vocês ainda temem, ainda quando tem condições, em não ajudar o próximo?
Faça a obra do Senhor, ajuda o próximo, ama a Deus de todo o coração, como diz o livro de Moisés, cumpre os 10 mandamentos, porque Deus não te excluiu ainda dessa terra com misericórdia, porque Ele falou em Isaías, eu mesmo, o seu Deus, o seu Criador, quem te formou, te tomo pela mão direita para abater as nações. O evangelista, o que é nações? A Inglaterra, um país, a Itália, a África, e o Brasil está aí. Às vezes está no Brasil, está batendo longe para te mostrar que o teu nome, mulher, homem, é valorosos. Você deve pensar assim, mas eu preciso da bênção aqui em Ponte Nova. Eu preciso da bênção aqui no Rio de Janeiro. Eu preciso da bênção aqui no Vale do Aço. Eu preciso da bênção aqui no... Aonde quer que seja, ou seja, Ele é um Deus dos 4 cantos dessa terra, sobre o céu e acima. Ele sabe o que Ele te dá o que você pede, mas pedir bem, sem olhar quem, porque o que você pede Ele vai te entregar, mas sabendo lidar no futuro também, que seja bom para você, homem e mulher. Mas o que Deus quer dizer, que nada impede dele te ajudar. Não há laços do inimigo que te impede para te ajudar. A luta contra um jovem, tanto moça quanto moço, é constante. Porque naquela idade a flor da pele é a saúde, o neurônio, o cérebro e tudo que eles imaginam, o inimigo fica com fúria. Porque crescendo pode ser grande homens e mulheres de Deus e sobre a terra, sobre o Senhor, sobre a terra do Senhor. Luta por um lado do álcool, luta por um lado da droga, da cachaça, da orgia. Mas Deus enviou servos para Moisés para que ajudasse, cooperasse com essa obra. Joga um testemunho falso, joga simplesmente o nome no poço e eles seduzem, induzem. Mas aqui no ministério chama de fogo, não induzem não. Porque Deus te põe em gosto, mas limite também o Senhor tem, porque se não tem, não vai embora para o cemitério. Mas como Ele falou com Sião, Jerusalém, Israel é a terra onde Jesus passava, que Ele ama, mesmo aquela guerra. Mas Sião é o jeito mais carinhoso que Ele está te chamando. Sião para o Senhor se chama a terra prometida lá do céu, mas Ele trouxe sobre a terra. Porque quando Ele age de formas diferentes. Como eu tive uma visão do pastor Simão, eu nunca tive uma visão das águas subindo e descendo. Eu não entendi, elas vinham para o alto e subiam e descendo. Mas Deus sabe o que tem para Ele sabe o que tem para mim. Por isso nós buscamos a face dEle, para entender o que Deus quer transmitir e nos avisar. Porque Deus me livre e guarde, tem criança aí que está fazendo muito sucesso sobre a terra. Você entendeu? Como aquela mocinha que canta assim, louva assim, eu não louvo como ela, e às vezes eu esqueço. Olha, ela é uma jovem moça, não tem nem 15 anos, 16. Olha o que ela aprendeu e louvou para Deus. Presta atenção. Ela não tem filho. É que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro na guerra só para poder te ajudar. Segure meus ombros, então nós vamos lutar. Em meia batalha Ele apareceu e deitou do meu lado. Sacudiu o meu corpo e eu vi que ele estava muito machucado. Só isso você acha que uma menina de 14, 15 anos, uma moça, não tem filho, falar com um cara de boné, e ainda ela avisou ele. O próprio Deus usa a boca dela. Cuidado quantos livramentos eu tenho te dado até aqui. Quantas vezes eu tenho um homem preocupado, eu tenho grande obra na sua vida. Uma moça descalça na beira do meio-fio, com uma saia até o joelho,
com o microfone, com uma caixa igual essa. Deixa eu te falar um negócio. Deus é humilde como ela e como nós aqui. Ele fala onde Ele quer e como Ele quer. Mas cuidado que o mundo terreno é uma coisa, pelo amor de Deus, e o mundo espiritual é outra. Nós vivemos aqui sobre a terra e vimos, mas os poderes celestiais vê quem tem os dons do Espírito Santo. O Espírito Santo é rosa, ele usa boné. O cabelo do Senhor é branco como a neve, olhos como chama de fogo, os pés dele estão sobre a terra e aqui. Você concordaria assim? Aí você deve ficar mais de idade e falar assim: ah, perdi meu tempo. Não é que você perdeu o seu tempo. Porque ela, essa mocinha, procurou mais as coisas do Senhor. Você sabe por que você não foi? Muitas das vezes você pode falar assim: é porque eu nasci da família católica, meu pai e minha mãe. Não, porque às vezes você ouviu e não se interessou como nós interessamos. Você entendeu? Mas Deus fala na palavra: nunca é tarde para começar. Não, é tarde. Não é tarde. Há sempre um recomeço. Porque Sião somos nós, a terra deleitosa, aonde o Senhor tem prazer. Você sabia que quando nós fazemos muito, trabalhamos muito para o Senhor sorrir para nós? O próprio Deus, o próprio Filho de Jesus Espírito Santo sorri. É como se fosse um filho, o próprio Deus se diz: a minha alma se deleita sobre ti, a minha alma se enriquece sobre ti, o meu ser se alegra sobre ti, a minha boa vontade, o meu poder, os meus anjos descansam em ti. Por quê? Porque a glória é de Deus. É só um momento. Porque Deus me livre e guarde, irmãos. Eu fico imaginando assim, não é que eu pego pesado, é perigos da vida. A minha vida foi muito perigosa, né? Eu falo com o Simão, muito perigo de morte, muita perca de família. É algo bem perigoso mesmo. É um Deus que dá livramento, né? Ele te dá sabedoria, você entrega o que é dele, ele te dá sabedoria. E quando ele te dá sabedoria, você exerce ela na sua inteligência e na sua capacidade. Não que Deus te excluiu. E não que Deus te falou que você não é ninguém. Porque se não fosse, Ele te formava. Quantos estão para ser formados dentro do ventre, até mesmo no céu, até nas coisas futuras? Porque Deus é um Deus de glória. E quando o Senhor age, Ele age para te entregar a vitória mesmo. Ele não deixa 1, 2, 3, 4 tempos, não. Ele vem de um lado para o outro, Ele começa a resolver. Ele é um Deus muito rápido. É um ser muito potente. Ele criou os céus e a terra, tudo que há no mundo. Mas para Ele te acudir, sacudir, Ele não espera, não. Basta você crer no Evangelho. Porque quando Ele começa a trabalhar, é um movimento só. Ele movimenta os teus braços poderosos com teus anjos, os teus serafins. Mas quando Ele começa a agir, a trabalhar, a ação do inimigo é quebrada, a ação, o poder das trevas de Satanás, a antiga serpente, Lúcifer é amarrado, e ele começa a sacudir de um lado, e ele sacode de outro. O próprio de Jesus, se o seu nome estiver morto nessa terra, ele vai até o inferno, ele tira o teu nome do inferno, você converte a ele, batiza, ele apresenta o teu nome no livro da vida, e o próprio Deus diz: esse e essa eu conheço, nada pode impedi-los, porque agindo eu, Senhor, nem Satanás, ninguém não impedirá de eu ajudá-lo.
Porque nós todos estamos reconhecendo que o nosso Criador, o nosso Pai, está nos sustentando com o esforço da destra da tua justiça, porque Ele diz: direi ao monte, erga-te, e se não duvidar, então o que Deus quer, não duvida. Não duvida que você é capaz, não duvida que Deus está te entregando, não duvida que o teu salário está aumentando, não duvida, porque tudo Ele fez, tudo formou e tudo criou, para quê? Para o louvor dEle, porque Simão diz no começo do culto: louvai ao Senhor, cantai louvores ao Senhor, porque quanto mais louvarmos ao Senhor, mais o inimigo cairá, e vocês reconhecerão o agir de Deus. Amém? Só um momento. Ô Simão, pode terminar aqui? Aleluia. Aleluia. E a palavra de Deus até aqui. Converta, irmãos. Converta, fala assim: eu não quero ser do mundo, mas as outras coisas Deus vai te libertando aos poucos. Aqui só tem o pastor Simão, a gente boa. Hoje esse Daniel está conhecendo, também não ligo não. Eu sei lidar com todo tipo de gente, Simão também. Nós aprendemos com a vida. Vamos terminar em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Deus, em nome de Jesus, ao sossego a todos, que a vitória o Senhor entrega a todos, como ministro e evangelista dessa obra, que todos saiam abençoados e grandiosamente felizes com a obra do Senhor, em nome de Jesus. Vamos pedir a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Está terminado em nome de Jesus. Aleluia. Pousa seu